Graças, paz, tudo bem com vocês? Hoje aqui, mais um dia do nosso devocional. Eu tenho certeza que a palavra de hoje ela vai falar muito no seu coração. Ontem à noite, o Espírito Santo ele começou a trazer algumas coisas, porque Deus, ele fala o tempo inteiro com a gente que não percebe muitas vezes. Mas o Senhor fala através de circunstâncias, através de pessoas, através de coisas do seu dia a dia. Deus, ele fala com qualquer pessoa que decidiu ouvir. E se você está aqui hoje, o Senhor quer falar com você. A palavra que ele falou no meu coração é assim, que muitas vezes para você é um fim, mas para ele é um começo. E ele me fez lembrar de uma palavra que está aqui em Isaías, capítulo 6. O profeta Isaías eu me identifico muito, porque ele foi um profeta que ele foi forjado na circunstância. E muitas vezes Deus, ele para nos usar, ele vai nos forjar no calor da circunstância. Talvez você está aí passando por uma circunstância muito difícil, passando um tempo difícil, uma crise, mas tudo isso só está forjando em você um caráter aprovado por Deus. E a palavra que eu quero ler está em Isaías 6. Só vou ler um pequeno versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. É só esse. Se você sabe, o profeta Isaías, ele era parente do rei Uzias. Imagine você, se você fosse alguém próximo, uma família próxima do presidente, como você ia ter alguns privilégios, né? E eu imagino que o profeta Isaías, ele provavelmente, aqui conta que ele morava no palácio. Então ele era um profeta chamado por Deus, mas ele tinha alguns privilégios, ele tinha algumas situações. E o ano em que o rei Uzias morreu, ele passou por uma crise muito difícil. Porque quando um rei morria, tudo mudava. O próximo rei mudava tudo. Mais ou menos como funciona na presidência, né? Muda os ministros, muda todos os cargos de confiança. E eu imagino que, além do luto por ser alguém que ele amava, ele estava passando uma crise na vida dele. E nesse ano, que foi um ano muito difícil, ele teve um encontro com o Senhor que marcou completamente a história dele. O encontro que Isaías teve, que o profeta Isaías teve com o Senhor, marcou o ministério dele. Ele foi um profeta que ele é chamado pelos teólogos, de um profeta messiânico, porque ele foi o que mais teve revelação sobre o Cristo, o Messias que havia de vir. Então eu imagino que essa revelação deu a ele tanta habilitação, tanta autoridade para ele acessar tantos lugares em Deus. E isso só foi possível a partir de uma crise. Eu quero que você entenda algo. Nada da Bíblia está por acaso. Ele fez questão de falar no ano que o rei Uzias morreu. Eu vi o Senhor. Talvez vamos falar assim, no ano que a minha empresa faliu, no ano que eu perdi meu casamento, no ano que eu passei por uma situação difícil, foi o ano que eu tive o encontro com Deus. É exatamente assim. Às vezes, para nós, a nossa maior crise vai ser a maior oportunidade da gente ter um encontro com o Senhor. Para você é um fim, mas para Deus é um começo. Porque Deus, ele não perde a oportunidade de se encontrar conosco. Muitas pessoas, elas só vão ter um coração acessível para Deus quando estão quebrados.
E Deus não desperdiça a nossa dor, não desperdiça a nossa lágrima, não desperdiça o nosso choro, não desperdiça o nosso quebrantamento. Talvez você está passando por uma crise na sua alma, nas suas emoções, um processo difícil, um trauma que te levou a um gatilho de uma ansiedade, que te levou a um gatilho de uma depressão. Talvez para você seja o pior ano da sua vida, a maior crise. Mas deixa eu te falar, para Deus, essa maior crise é a maior oportunidade que você tem para conhecer Ele de verdade. Talvez para você é o pior dia da sua vida, para Deus é o melhor dia, que é o dia que você está com o coração aberto para perceber que Ele está com você. Ele está nos vales, Ele está nos montes, Ele está em todo tempo. E toda crise, ela é um convite para ser transformado. Toda crise, ela é um chamado para um próximo nível. Talvez você está passando por rupturas, por rompimentos de relacionamentos. Isso, ela está te deixando muito mal. Pessoas que se afastaram, lugares que você teve que sair. Esse é um convite para um próximo nível, para um novo tempo de Deus. E você pode usar isso como a cova da sua sepultura, ou você pode usar isso como um trampolim para a mudança radical da sua história. Para uma conversão geral, para um novo curso, para um novo tempo, porque é isso que Deus tem. É isso que Deus quer fazer. Talvez você não está enxergando com tanto barulho da sua alma ansiosa, desesperada, porque as coisas elas saíram do seu controle. Elas saem do seu controle. Aqui, Isaías, ele tinha uma vida estável. Mas quando saiu do controle, ele entrou numa crise. E essa crise levou ele até o trono de Deus. Nesse lugar, onde ele teve uma experiência com Deus sobrenatural, aonde Deus falou assim, agora sim, eu preciso de alguém. Eu preciso enviar alguém. E ele se viu pronto. Porque o encontro que nós temos com Deus nos faz pronto para viver o propósito. É isso que Deus quer. Para você é o pior momento, para Deus é o momento certo de você ter um encontro com Ele. É o momento certo de a sua vida dar uma virada. É o momento certo de uma conversão, de uma mudança de destino, de viver o propósito que Deus tem para sua vida. Porque tem coisa que só vai acontecer a partir de uma ruptura, a partir de um rompimento. E é isso que Deus quer fazer. Imagina só o bebê, se coloca assim, imagina como você é um bebê naquele útero, confortável, quentinho, seguro, sendo alimentado, sendo nutrido, crescendo. E de repente uma crise começa a se instalar e você começa a ser pressionado por todos os lados. Porque a contração é a pressão do corpo para expulsar aquele bebê. E aquela crise se instala e as coisas começam a acontecer e aquela criança ela não se vê mais em condições de estar naquele lugar. Porque existe um desconforto. Deus faz isso. Muitas vezes para nos levar a um novo nível, Ele vai nos levar a um desconforto. A uma zona de expulsão, porque é exatamente isso que o corpo quer fazer. E aí quando aquela criança ela sai, ela se vê num ambiente totalmente diferente. Desconhecido, porque o novo é assim, assustador. Enquanto você está num ambiente conhecido, pode ser uma jaula. Existem pessoas que elas estão hoje dentro de um calabouço espiritual, emocional. Jesus já deu a voz de comando para que ela saia. A jaula está aberta, mas ela não se vê capaz de sair, porque o novo, pisar o pé para fora daquele território é assustador. Ainda que aquele ambiente de cadeias estejam ali matando ela, mas pôr o pé para fora é assustador, porque aquele ambiente de morte está conhecido por ela. Ela sabe. Então o que Deus ele precisa fazer? Para nós vencermos a voz do medo, para nós vencermos a voz da acomodação, para nós vencermos esse território, Deus gera um ambiente de desconforto. E esse ambiente de desconforto é uma crise.
É algo que abala as nossas estruturas, é algo que nos expulsa de um ambiente conhecido para um novo, onde a gente não conhece, onde a gente tem medo. E aí que está o segredo. No novo de Deus, a gente não controla. Porque você não sabe como funciona. Você não sabe como agir. No novo de Deus, a gente descansa. Porque é um lugar que Ele conhece. E hoje de manhã, eu acordei e logo veio uma enxurrada de ansiedade de coisas que eu tenho para fazer. Olha que coisa. Porque todos os dias a gente acorda e toda demanda espiritual, toda demanda das necessidades, elas vêm para cima de nós. É uma coisa incrível, porque quem sofre de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ela prefere não acordar. Porque ela sabe que quando ela acordar, ela vai se deparar com uma realidade, ela vai se deparar com demandas que vêm contra ela e a ansiedade só aumenta. Só que ali, quando eu acordei, começou a vir, tem que fazer, tem que não sei o quê, e começou a vir. Eu só ouvi uma voz doce, porque a voz do Senhor é doce. Lance os fardos. Aquilo que você não controla, você precisa descansar em mim. Porque se não está no seu controle, pode ter certeza que está no meu. E hoje eu quero dizer algo para você, que está passando por essa luta, que não sabe o que fazer e deixou a ansiedade, deixou a depressão, está debaixo de uma opressão. Porque você está vivendo um tempo de crise. Você escolhe se essa sua dor, ela vai ser o seu poço ou se você vai transformar num trampolim que vai mudar a sua história. Porque é isso que ela é hoje. Hoje, Deus está falando para você, filha, toda essa crise, filhos, essa crise que você está passando, essa luta que você está passando, você quer controlar, não vai conseguir. Porque você não sabe. Você quer controlar, mas não vai, você não sabe o que fazer. Então, aquilo que você não sabe, você precisa descansar. Isso para você é um fim, mas olha, para mim é um começo de uma coisa nova que eu estou fazendo na sua vida. Estou fazendo algo novo a partir dessa crise, porque hoje você está acessível. Aquilo que para você é o pior momento, para Deus é o momento certo para você ter um encontro com Ele. Basta você hoje permitir. Isaías, se você continuar lendo esse capítulo 6, Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, que ele vê a grandeza de Deus, ele vê aquela maravilha, os anjos voando ao redor, cantando santo, santo, santo. Aí ele pega e olha para ele e fala assim, nossa, mas olha quem eu sou. Eu sou um pecador. Eu tenho lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu não sou apto para estar aqui. Porque a gente nunca vai estar apto para estar no novo de Deus. Quando Deus nos coloca num ambiente novo, a primeira coisa que a gente vê é a nossa deficiência. Quando a gente tem um encontro com Deus, a primeira coisa que a gente vê é quem nós somos de verdade. Mas é nessa hora que Deus fala assim, mas eu vou te tocar. E o toque do Senhor nos dá algo que a gente nunca sonhou em ter. Ele nos dá a habilitação. Ele nos dá a aprovação. A aprovação. Quando o anjo toca os lábios dele com a brasa do altar, a brasa do altar, a brasa do sacrifício, a brasa das renúncias, a brasa da entrega, quando ele faz isso, Isaías, ele se vê totalmente ali mudado, porque é isso que as crises fazem conosco, ela nos transforma. Uma lagarta, ela passa por uma crise, porque aquele processo do casulo se chama crisalidar, que é da origem da palavra crise. E quando ela sai daquele casulo, ela não é a mesma lagarta. Ela é uma borboleta que sabe voar. Porque é isso que Deus faz. Ele nos alcança como estamos, mas não deixa como a gente está. Ele nos molda, ele nos transforma, e para isso as crises são as ferramentas. Para isso, as circunstâncias que estão ao nosso redor, elas são ferramentas para as transformações que Deus quer fazer de dentro para fora. Porque quando eu acesso as transformações dentro, automaticamente fora muda.
Porque aquela lagarta acostumada só nos lugares rasos, a partir do momento que ela é uma borboleta, ela alcança lugares que ela nunca alcançaria. Ela vive em dimensões que ela nunca viveria, porque a crise transformou. É que nem aquele ditado: você só sabe a força que tem quando você precisa ser forte. Eu fico imaginando as pessoas ali na Ucrânia, a igreja que existia ali. Eu fico me colocando no lugar e vendo, se fosse eu ali, como que eu estaria? Porque se tem uma coisa que nos faz despertar, é a crise. Que ela nos coloca num patamar onde a gente nunca precisou estar. Você nunca precisou usar sua força, até que chega o dia que você tem que ser forte. Isso se chama resiliência, transformar a dor em força. É isso que Deus está fazendo. Ele está fazendo isso, ele está falando assim, olha, hoje eu quero que você decida se essa situação vai te matar ou se vai te fortalecer. Se essa crise que você está passando hoje, ela é para te matar ou ela é para te fazer crescer. Porque é isso mesmo que Deus fez com Isaías. No pior ano da vida dele, Deus fez ele viver o melhor encontro, o melhor tempo, a porta de entrada para aquilo que Deus tinha para a vida dele. É nós que decidimos, porque o fim pode ser um começo. Amém? Vai depender de como eu e você vamos estar. Vamos receber, vamos ser receptivas para aquilo que Deus tem para nós. Então, que essa palavra hoje, ela seja algo que te tire do poço. Ela tire as escamas dos seus olhos e faça você enxergar. Porque a maneira como você vê é a maneira que você vai se comportar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Não veio de mim, veio de ti, porque tudo aqui é teu. A minha parte só é estar aqui disponível, só é ser a voz, só é ser as mãos. Tudo é teu, tudo é para o Senhor. Essa palavra ela tem o poder de abrir a porta, mas é a nossa decisão que tem para sair, para se levantar. A crise ela pode nos matar ou ela pode ser a alavanca propulsora para um novo tempo. E é nossa escolha de como vai ser usado. E eu oro, Pai, para que os corações sejam despertos, para que os olhos sejam abertos, para que haja mesmo uma nova perspectiva de toda a situação, ainda que ela seja difícil. O Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo está nas suas mãos. E nós não podemos segurar. Não tem como. Os pesos são maiores do que possamos suportar. Nós precisamos soltar, porque o controle é teu. Está tudo nas suas mãos, nada está nas nossas mãos. Então traz um lugar de descanso e confiança. E nos leva, Senhor, a este ambiente, porque nós queremos ser transformados, mudados, moldados para viver nesse novo tempo, nesse nível que o Senhor tem preparado para nós. Que essa palavra alcance os corações, que ela acesse lugares que ninguém pode acessar. Só a tua palavra tem o poder para isso, Pai. Só o Senhor penetra os corações, acessa os profundos da alma. Só o Senhor pode libertar os cativeiros emocionais, prisões da mente. Só o Senhor derruba as fortalezas da mentira do inferno. Só o Senhor faz isso, ninguém mais. Que esse momento, onde as tempestades vêm, no olho do furacão, esteja ali o Senhor. Esteja ali a brisa suave. Esteja ali a sua voz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você receba essa palavra e que ela seja tudo o que você precisava. Como aquela tenaz que tocou em Isaías. Que essa palavra ela toque em você também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.